Situações especiais para uso do DEA. Se o tórax for peludo, a gente precisa retirar o local que tem muito pelo, com barbeadorzinho. Aí qual é a dica? Se você puder botar uma lâminazinha melhor, um Mach 3, ajuda bastante. Mais rápido, né? Aquela lâmina de uma lâminazinha só para você tirar um tórax muito peludo vai demorar um bocado. Perda de tempo. Então o Mach 3 enxuga, limpa na própria compressa, limpou só o local da pá, abriu uma clareira ali para ter uma boa adesão das pás, ok. Uma outra possibilidade, eu até estava dando uma olhada até no UpToDate, sim, né, que traz um compilado de estudos e recomendações. É você, por exemplo, usar um kit de pá. Você não tem, vamos supor que você não tenha o barbeador. Sim. Cola bem ali. Você cola uma pá extra sobressalente reserva, faz uma espécie de depilação apenas no local. Tipo depilação a cera, né? Mas com a tipo cola da pá. Com a própria cola da pá, pega um outro kit de pá e utiliza. E por isso que eu digo que às vezes é importante a gente ter uma pá que não seja tão cara, né? Porque com a pá mais barata você faz isso. Mas se tiver só a pá cara e precisar fazer isso, a vida que você salvou com certeza vale muito mais do que a pá mais cara do mundo. Exatamente. Se o tórax estiver molhado, pessoal, porque o paciente estava dentro de uma piscina, dentro de um rio, dentro de um lago, o paciente está sudoreico, alguma coisa do tipo, você vai fazer o quê? Pega aquela compressa, uma toalha, uma camisa, uma coisa, você enxuga e cola no tórax enxuto. Pode ser que o paciente que depois, por uma sudorese, por alguma coisa que aconteça, que ela descole de novo. Enxuga, cola de novo, troca de pá, cola de novo, mas você precisa da aderência para ele fazer análise e para fazer o choque, correto, Dan? Corretíssimo. Próxima situação, Danzinho. Se o paciente tiver marca-passo ou desfibrilador, explica para a gente primeiro o que é marca-passo, o que é desfibrilador, como é implantado, como é que a gente reconhece o que é que faz se tiver um. Existem os Olha lá para aquela câmera. Existem os marca-passos e os cardiodesfibriladores implantáveis. Existem equipamentos com ambas as funções. Basicamente, o que acontece? Existe, Léo, um conjunto de células no coração que estão na localização que a gente chama de nódo sinoatrial, são células especializadas que elas mandam no ritmo cardíaco. Elas que fazem os estímulos na frequência, elas assumem o ritmo porque elas disparam a atividade elétrica em uma frequência mais rápida do que as outras células têm capacidade de disparar. Então elas são um marcapasso natural. Se por algum problema esse paciente tenha, né, até mesmo um infarto prévio, no passado ele teve infarto, que morreu uma parte do músculo cardíaco dele ali, ou ele tem algum problema que ele nasceu dessa forma, com alguma diferença anatômica, cujo a atividade elétrica do coração dele não exerce um ritmo normal, possa ser que esse paciente precise utilizar para o resto da vida um marcapasso, que vai ser um dispositivo que vai assumir o comando do ritmo da frequência cardíaca. Né? Vamos falar de uma forma mais simples assim. Então tem pacientes que precisam desse marca-passo. Aí o que acontece? Muita gente às vezes se questiona. Poxa, ele já tem ali um marca-passo. Ou ele tem, por exemplo, um cardiodesfibrilador. O que seria o cardiodesfibrilador implantável? Existem pessoas que têm alguns tipos de arritmia e elas têm uma maior probabilidade, por conta dessa doença, de ter uma parada súbita, que a gente chama de morte súbita. Né? Então, assim, o cardiodesfibrilador ele fica ali pronto para identificar, e se essa pessoa tiver uma parada súbita, ele dispara o choque. Puf! Automaticamente. Automático. Né? Ele fica ali, é um DEA que fica analisando direto. Ele fica analisando direto. Fibrilação, ele aplicou o choque. É tipo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, até uma curiosidade que eu não sei. Esse cardiodesfibrilador implantado, se for um ataque cardioventricular, ele também dá o choque? Léo, aí é porque assim, ó, existem várias programações. Sim. Inclusive, assim, não é nenhum profissional da área de saúde especificamente que faz esse tipo de programação. Sim. Né? Geralmente as empresas, elas contratam, podem ser profissionais da área de saúde, geralmente sim, mas eles treinam esses profissionais para programar. Então isso aí vai depender muito do tipo de programação. Porque se for um ataque cardioventricular com pulso, como é que ele vai diferenciar de um ataque cardioventricular sem pulso? Talvez pela frequência. Se tiver uma TV que de frequência, vamos dizer, de 300, aí não, isso aí vale a pena desfibrilar. Sei, mas a AFV com certeza. Mas ele pode... se alguém tiver essa resposta, bota no chat. Mas porque, Léo, também o que pode acontecer? Ele possa ser assim, a depender do tipo de programação, porque assim, para deixar claro para quem está nos assistindo, o choque, a gente está falando aqui de parada cardiorrespiratória, mas existem outras condições, né, alguns tipos de arritmia,
que exigem também um choque no paciente, Sim. que não necessariamente esse paciente está parado. Não, mas falando especificamente da desfibrilação, não da cardioversão É elétrica porque ele poderia fazer uma cardiosincronizada, Sim, né? aí talvez ele faria a cardiosincronizada. Exatamente. Então acho que depende do tipo de programação. Agora, só para o pessoal entender, às vezes... Depende de ser uma TV polimórfica, Isso. monomórfica. Mas não vamos entrar nesse assunto, não. Mas, Isso aí foi assim, só para parêntese. Mas assim, uma coisa que gera dúvida das pessoas é falar assim, poxa, mas se ele tem um aparelho lá, então eu não vou fazer nada porque já tem um aparelho? Não, pessoal. Sim, boa pergunta. Isso é importante a gente frisar aqui, que é o seguinte, se a pessoa teve uma parada cardíaca, mesmo utilizando um cardiodesfibrilador implantável, um marca-passo, seja lá o dispositivo que ele esteja utilizando, e essa pessoa veio a ter uma parada cardíaca, isso significa que o aparelho não exerceu a função dele de maneira adequada. E a gente não vai deixar de fornecer a RCP, Sim. o suporte básico e avançado de vida para esse paciente. E é pelo fato dele ter um dispositivo desse. Perfeito. Está indicado sim a E aí, utilização. e se tiver o dispositivo, muda alguma coisa Pronto. na hora de usar o DEA? Muda. Muda o seguinte, o princípio continua sendo o mesmo. A gente vai instalar as pás, se o DEA indicar o choque, a gente vai administrar. Agora aqui o cuidado que a gente tem que ter é para não posicionar as pás sobre o equipamento, né? Então assim, eu até estava mais uma vez para essa live, fui fazer uma espécie de uma revisão, né, assim, própria mesmo, olhei no up to date e tudo mais, que ele faz esse compilado, e o que a indicação que tem lá, por exemplo, é que você afaste a pá pelo menos 1 polegada, certo, do desfibrilador, do cardiodesfibrilador, do marca-passo, que daí em torno de 2,5 cm, né, você vai afastar essas pás, ou você utilizar um posicionamento, por exemplo, antero-posterior. Perfeito, você muda o posicionamento. Seria basicamente isso aí. É interessante porque existe de fato na literatura, principalmente nas literaturas, se eu não me engano, de Red Cross, Sim. a gente encontra a recomendação de 2,5, no mínimo. E já tem literatura, como por exemplo, se eu não me engano, é a literatura aqui do ANSCOR. Sim. Se eu não me engano, o ANSCOR, ele traz, deixa eu ver se está aqui, ó. Isso aqui é a literatura do ANSCOR, tá aqui, a gente acessa através do site ele traz 8 centímetros. Deixa eu ver esse aqui. Ele fala no mínimo 8, mas tem de fato literatura que fala 2. Deixa eu ver se está aqui. Eu me lembro de ter lido por aqui isso aqui. Ó. Tudo que ele coloca 2,5. De vez em quando tem que tomar cuidado, viu, pessoal, com tradução, tá? Tradução automática. Aqui ele botou almofada. A almofada ele está querendo dizer aqui que na verdade é a pá, tá? A pá. Então o up-to-date ele traz, porque de fato isso aqui não é um consenso na literatura. Tá vendo? Ele falou aqui ó, alguns posicionamentos de pás, aqui a anterolateral. E aí aqui ele traz aqui, tá vendo? Evite colocar pás sobre dispositivo implantável se houver um dispositivo médico implantável. No caso, não coloque as pás do eletrodo diretamente sobre o adesivo. Vai pelo menos 8 Pelo menos 8. Isso aí, pessoal, é princípios e preferências. Qual é o princípio? Não pode colocar em cima do equipamento. Qual é a preferência? Você vai encontrar literatura que vai falar 2,5. Você vai encontrar literatura que vai falar 8. Aí você pensa assim, meu Deus, e aí, qual é o certo? Na literatura científica não existe nenhuma evidência robusta que diga que um é melhor, pior do que o outro. Então tem gente que peca pelo excesso, tem gente que vai no mais minimalista. É aquela mesma discussão que você tem, torniquete alto apertado, torniquete 2 a 3 polegadas acima do ferimento. Existem as duas literaturas e vai depender, vai variar. Vai variar do tamanho do paciente, da conformação anatômica, de como é que vai você. O importante é você não vai colocar em cima. Perfeito. E outra, Léo, como identificar isso também, né, no paciente? Sim. Porque assim, o paciente está parado, às vezes não tem ninguém para informar, ele tem um desfibrilador ali implantável, ele tem um marca-passo. Como é que a gente identifica isso? Isso é uma questão importante. Isso é importante. Então, assim, você vai ver uma protuberância abaixo da pele do paciente. Sim. Né? Então, se você observar, isso fica bem evidente mesmo, né, na pele do paciente. Você tipo uma caixinha de fósforo. Uma caixinha de fósforo embaixo da pele do paciente. Então você identificou aquilo ali, não é momento de descobrir, isso aqui é um cardiodesfibrilador, isso aqui é um marca-passo, está funcionando ou não está funcionando. O princípio é o mesmo. Você identificou a parada, né? Segue todos aqueles passos que a gente vem falando, mas aqui o momento qual é a única diferença aqui que a gente vai ter? É o posicionamento da pá para tomar cuidado, para não colocar em cima do equipamento. É só essa mudança. Perfeito. Não vai mudar em nada a nossa conduta. Perfeito. E o pessoal perguntou aqui no chat, Dan, se em grávida muda alguma coisa. Não muda. Em relação à grávida, a gestante, não muda. O uso do DEA é a mesma coisa. E aí tem duas coisas para falar com relação à gestante nesse cenário. Primeiro, as pessoas podem ter o primeiro tipo de pensamento, que é comum as pessoas terem esse tipo de pensamento. Poxa, mas se o choque ele acabar causando alguma lesão no bebê? Primeiro, sem a mãe não há o bebê. Né? É a primeira explicação para isso. E a segunda explicação, Léo,
é o seguinte, é uma explicação lá de física. Tem um fenômeno chamado gaiola de Faraday, né, que é a tendência da carga elétrica se posicionar na superfície de um equipamento que seja oco, por exemplo. Então, por exemplo, o que é que acontece? Como o bebê, ele tá ali, o feto, ele vai estar dentro da placenta, do útero e tudo mais, é como se ele... 7 camadas para dentro. Tem 7 camadas, a tendência da carga elétrica é ela se espalhar pela superfície e não dentro. É a mesma coisa de você tomar cair um raio dentro em cima de um carro e você estiver dentro. Não é comum você tomar o choque, justamente porque tem a questão também da gaiola de Faraday. A carga ela fica espalhada pela superfície externa do carro. Entre algumas camadas, mas não a probabilidade tão grande de chegar em uma camada tão profunda. Portanto, você não se preocupa em relação ao uso do DEA na gestante. Próximo assunto aqui, ó. Próxima situação especial. Emplastros. O que são emplastros? E aí, Léo? Isso aí não é toda a literatura que traz o emplastro, não, viu? Na literatura que você buscou, você viu emplastro em que sentido? Os emplastros medicamentosos são aqueles adesivos, né? Ah, sim. Então, Perfeito. adesivos que... adesivos medicamentosos. Por exemplo, o Nicopate, perfeito. Salompas, alguma coisa. Porque às vezes traz outra nomenclatura né, do que emplastro. Mas assim, você tem adesivo medicamentoso, qual é a situação aí? É você não posicionar sobre ele, você retirar, e aí às vezes fica algum resquício do própria medicação. Sim. É você limpar rápido e posicionar a pá. Você acha melhor o termo? Até concordo com você. Vou mudar isso aqui. Eu não gosto muito, é um termo... Vou mudar isso aqui. Multiplicadores, vamos mudar esse nome, tá? Não é SRT. Em vez da gente usar o nome emplastro, a partir de agora vamos usar o nome adesivo medicamentoso. É mais autoexplicativo, tá? Para não gerar nenhum tipo de mal entendimento. Parabéns, Dan. Muito bom. Então, tirou... Não cola, só se ele estiver no local da pá. Tem um que colocou aqui, ó, tira, remove a cola, pau, coloca por cima. Pediatria, pessoal. Ó, existem fabricantes que às vezes até, principalmente com manuais mais antigos, eu achei uns na internet que fala não usar em crianças abaixo de 8 anos. Sim. Né? Mas assim, hoje na literatura o que é que tem? O DEA pode ser utilizado em qualquer faixa etária. Pode ser utilizado em bebê. Até 2010, o guideline da American Heart falava que não podia usar em bebê. Aí depois atualizou dizendo que pode. Sim. Bebê, criança. Na pediatria é mais raro você ter um ritmo chocável, mas existe. É difícil. Mas existe ritmo chocável. Existe. Tá? Se você for utilizar na pediatria, utilize preferencialmente, opção número 1, desfibrilador manual, do suporte avançado, Sim. onde você vai calcular a carga, que vai de 2 a 4 joules por quilo, e você vai fazer aquela carga específica para o peso da criança. Ponto. Se você não tem o desfibrilador manual, use um DEA com pá pediátrica. Segunda opção. Ou atenuador de cargas, porque a carga média normal que é utilizada é de 120 a 200 joules nesses desfibriladores que são bifásicos. Eles são programados dessa forma. Alguns têm choque fixos, alguns têm choques ascendentes, 120, 150, 200, 200, enfim. Na pediatria ele é autoajustado para 50 a 60 joules, que é a média mais ou menos ali que vai atender. Terceira opção, não tenho pá pediátrica, pá de adulto. Só que a pá de adulto ela é maior. Antero-posterior, se a criança for muito pequenininha, não tem tórax, não tem espaço, porque tem que ter uma distância entre elas. Certo? Então, pediatria, essa é a observação. E aí, Dan, até para quem já é instrutor do IBRAP, eu vou trazer aqui, ó, nessa nova versão, os novos tópicos que eu nunca discuti nas nossas formações de instrutores, que essa a gente vai além. Show de bola. Agora aqui eu queria fazer só mais uma consideração para a turma aí. Primeira coisa, então, aqui, ó. Eu posso usar pá de adulto na pediatria. Mas o inverso não é verdade. Perfeito. Justamente pela explicação que o Léo deu. O que acontece? Na pá pediátrica ou com atenuador de carga, o que vai acontecer? Você vai fornecer uma carga muito inferior à carga que é necessária para o adulto. Com zero eficácia. Com zero eficácia. Então qual é o problema de você fornecer uma carga maior para a criança? É que você gera mais lesão no músculo cardíaco e nos tecidos que estão ali ao redor. Só que, você tem uma criança que está em parada, com ritmo chocável. Custo-benefício de você gerar mais lesão, mas tirar ela da parada. Vale a pena. Agora, você pegar um adulto, interromper RCP para fornecer uma carga que não vai ser eficiente, não faz sentido.
Então não é indicado o inverso. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.